E aí, pessoal, boa noite. Eu aqui do meu cantinho, você aí, tudo bem? Pois é, pessoal, você, claro que é uma pessoa inteligente, todos nós somos. O que que é inteligência? Inteligência é um dom que Deus nos deu, um dom que Deus nos deu. Bom, aprendemos coisas assim, né, a respeito de inteligência. É sobre isso que a gente vai falar, sugestão do nosso público. Tá bom. Só lembrando para você que está inscrito no nosso canal, muito obrigado. A gente está torcendo muito aqui para que os que ainda não se inscreveram se inscrevam, para a gente promover um salto bacana no nosso canal, tá bom? Então se inscreva, compartilhe essa ideia com as pessoas. Pessoal, a respeito de inteligência, somos criados assim, olha, meu filho é inteligente, o aluno mais inteligente da sala e tal, mas baseado em que a gente diz que essa ou aquela pessoa é mais inteligente? Inteligente é um dom que Deus nos deu e por aí fora vai. E a inteligência sempre foi medido pelo QI, né? Coeficiente de inteligência, e desenvolveram fórmulas aí mirabolantes para a gente, enfim, para quantificar a inteligência, o nível intelectual das pessoas. Mas eu sempre aprendi que uma coisa é a seguinte: olha, aquela pessoa que faz um exercício lá de matemática, resolve um problema, que menino inteligente, ele tirou nota 10 na prova, mas ele é muito bom em matemática, mas em português, em história, olha, ele é péssimo, mas ele é inteligente, por aí fora vai. Observe que baseado em apenas um parâmetro, né? No caso de ah, ah, da matemática, do raciocínio lógico e tal, essas coisas todas. Pois bem, isso prevaleceu por muito, muito tempo, né, pessoal? Os estudiosos, eles desenvolveram assim algumas observações, alguns estudos no sentido de eh, não é desmistificar, mas expandir essa ideia da inteligência. O que que é inteligência? Eu tenho aqui o doutor Howard Gardner, ele, olha só, professor de cognição e educação na Universidade de Harvard, professor adjunto de neurologia na Universidade de Boston. Então, ele desenvolveu o que ele chamou de inteligências múltiplas lá em seus estudos, né? E ele listou 8 tipos diferentes de inteligência. Isso é muito interessante, porque toma uma dimensão diferente no sentido de da gente desmistificar essa coisa do QI, da inteligência de uma pessoa muito inteligência, voltado somente para um parâmetro matemático, por assim dizer, né. E ele diz assim, que tanto o Pelé quanto o Einstein são pessoas com nível de inteligência muito grande. Só que, veja bem, no caso do Pelé, ele fala assim, o Pelé se destaca pela inteligência corporal, sinestésica. Já o Einstein é pela inteligência lógica, matemática. Observem que são parâmetros ou conceitos, né, bem diferentes, por assim dizer. Pois bem, então, quais são esses 8 tipos de inteligência, segundo o Gardner, Howard Gardner? Então, ele diz o seguinte: primeiro, primeiro tipo de inteligência, linguística. Está voltado para aquelas pessoas que têm uma habilidade muito grande com a gramática, com a escrita, na comunicação oral, né? São os poetas, os escritores, os políticos, os professores que falam muitíssimo bem, enfim, as pessoas que falam muitíssimo bem, que têm uma oralidade muito grande. Essa é uma competência. E a gente, interessante, e a gente fala assim, incrível como essa pessoa fala bem, né? Então isso é inteligência linguística. A inteligência musical, eu sempre disse, eu soube que, olha, música é uma questão de dom. E é muito interessante, eu tenho um irmão que ele nunca estudou música ou partitura e qualquer coisa. A gente sempre falou assim, olha, ele pega o violão e toca aquela música de ouvido. Quer dizer, basta ele ouvir no violão, ele segue direitinho. Isso é uma inteligência musical.
Olha só que interessante. Uma outra segunda, ainda dentro desses 8 tipos de inteligência, o Gardner vai dizer, vai chamar de inteligência matemática ou lógica, que era voltada para cálculos, essa que eu falei aí no início, né? Muito, sobretudo engenheiros, essas pessoas que têm uma habilidade muito grande com cálculo. Eu, particularmente, já falei aqui, eu não tenho essa inteligência bem desenvolvida. Não mesmo. Toda a vida eu tive uma dificuldade muito grande com matemática. Mas isso não me diminui, porque eu tenho outras competências, outras habilidades, outras inteligentes, segundo o Gardner. Ah, em quarto lugar, o Gardner coloca a, o quarto tipo, né, de inteligência, o que eles chamam de visual ou espacial. Então, aquela visão tridimensional, aquela ideia do artista que pinta um quadro sensacional, esse pessoal que desenvolve esses aplicativos aí de informática, de computador, enfim, não é? Que tem essa habilidade muito, muito grande. A quinto tipo de inteligência, segundo o Gardner, é a corporal ou sinestésica. Imagina aquelas pessoas que são naturalmente bailarinos, que têm uma facilidade muito grande para dançar, não é? Que têm uma facilidade muito grande para explorar o próprio corpo de outrem. Por exemplo, um cirurgião, não é? Que tem essa habilidade, enfim, de perscrutar literalmente, né? O corpo humano. Então, os artistas plásticos, por aí fora vai. Em sexto lugar, ele chamou um outro tipo de inteligência, o Gardner, de inteligência interpessoal, que é exatamente essa habilidade que temos de nos relacionarmos com as pessoas, de sermos parcimoniosos, de termos essa habilidade de ouvir, de saber expressar no momento certo, né? Não agir de forma impulsiva ao dialogar com as pessoas. Em sétimo lugar, a inteligência intrapessoal, essa é muito interessante, que ele vai dizer que é aquela inteligência que diz respeito à forma como nós relacionamos conosco mesmo. Questão de autopiedade, questão de senso de crítica, mas não no sentido de ser um coitadinho o tempo todo. Não, não de forma disso, nada disso. E por último, ele fala da inteligência, o outro tipo de inteligência, o Gardner, de naturalista. Obviamente, aquele que tudo que relaciona à natureza. Tem pessoas que têm uma habilidade sensacional, né? Por exemplo, biólogos, né? Têm uma facilidade enorme para ah, pesquisar, para visualizar questões ambientais, questões de impacto e por aí afora vai. Pessoal, sugestão que nós recebemos aqui no canal é que a gente falasse sobre isto aqui, inteligência emocional. Ao contrário aí, né, mas inteligência emocional. Então, nos próximos vídeos, nós vamos dar um enfoque especial nisso aqui, porque a inteligência emocional, ela diz respeito, dentro dessa classificação, desse tipo, dos 8 tipos de inteligência, segundo o Gardner, diz respeito à inteligência interpessoal e intrapessoal. Sensacional. Não perca os próximos vídeos. Até aqui. Até daqui a pouco. Obrigado. E acione o sininho para você receber novas notificações sempre às segundas, quartas e sextas. Tudo bem? Até daqui a pouco. Um abraço.